Olá, sejam bem-vindos à Seara Bendita, que a paz e o amor de Jesus habite nos nossos corações hoje e sempre. Somos chamados por alguém para realizar uma tarefa, atingir um objetivo. Ele nos diz: fique tranquilo, vou te fornecer todo o material necessário, tudo o que precisa para o cumprimento desta tarefa. Ainda colocarei muitas pessoas que vão te auxiliar no cumprimento dessa tarefa, com dúvidas, com dificuldades, dando informações constantemente. Ficamos felizes, é uma boa proposta, aceitamos. Porém, no nosso caminhar, nós vamos deixando de fazer uma tarefa aqui, outra ali, fazemos às vezes de qualquer jeito e vamos caminhando de uma forma lenta. Ao observar quem caminha conosco, vamos percebendo que estão caminhando, que estão felizes, que estão mais próximos de atingir o objetivo proposto e nos revoltamos e achamos que é uma injustiça. Será? Nós deixamos de fazer a nossa parte e podemos dizer que aquele que nos chamou está cometendo uma injustiça? A nossa reflexão de hoje está baseada na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 9, versículo 14, que diz: Deus não é injusto. Que diremos então? Que há injustiça por parte de Deus? Deus, nosso Pai, nos criou seres de luz, destinados à felicidade, a atingirmos a perfectibilidade. Dentro de nós, Ele colocou o germe de todas as virtudes necessárias para que possamos caminhar. E constantemente temos o amparo e o auxílio dentro das nossas dificuldades, das nossas dúvidas, das nossas fraquezas. Mas não estamos também fazendo a nossa parte. Não estamos usando todas as potências que Deus nos deu. Será que podemos culpá-lo por isso? Vamos refletir. Nós queremos muitas vezes que o mundo seja justo. Justo comigo, mas será que nós estamos sendo justos conosco mesmo? Estamos sendo justos com os outros? Nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus, as leis divinas, as leis da matéria? Estamos fazendo a nossa parte? Nós já possuímos grandes ensinamentos, entendimentos, que muitas vezes não colocamos em prática. Então não é justo que nós vamos dizer que o outro está conquistando algo ou sendo privilegiado porque ele está fazendo exatamente aquilo que nos cabia fazer também. Então eu posso fazer com que a minha consciência faça morada na mente do outro? Não. Da mesma forma que ele não pode fazer morada o que o outro faz dentro da minha mente. Então, cada um de nós é responsável pelos seus atos, sejam palavras, sejam atitudes e as nossas escolhas. Mas se Deus, nosso Pai, é infinitamente justo e bom, tudo que Ele tem um propósito de justiça e de bondade. As leis divinas Ele gravou em nossa consciência, para que nós possamos ter uma forma de saber quando estamos caminhando para algo bom ou para algo que não é bom. E por que será que insistimos em ir no caminho equivocado? Por que culpamos os outros pelas nossas escolhas? Enquanto nós nos afastarmos do cumprimento das leis divinas, o nosso caminho será repleto de dores, de sofrimento, de infelicidade. Mas no momento em que nos aproximarmos dessas leis, vivenciando constantemente, diariamente, nós vamos estar caminhando ao encontro da nossa felicidade e da nossa evolução. O homem só é infeliz porque se distancia das leis divinas. Quando a seguir, será feliz. Mas será que tem alguém à parte que vai julgar os nossos feitos, as nossas ações? Um juiz externo que está só aguardando ali para apontar o dedo para nós? Não. Tem um juiz implacável que se chama consciência. E essa
Não podemos iludir e nem enganar. Mesmo que muitas vezes nós escondemos, igual criança, coisas erradas que nós fazemos, a nossa consciência vai sempre nos mostrar o que é correto e incorreto. Precisamos abrir os nossos olhos para ver. Todos nós temos direitos e deveres, mas constantemente nos atentamos aos nossos direitos de ter, de ser, de agir dessa ou daquela forma, de poder escolher o que eu quiser. Podemos, sim, mas será que não podemos pensar um pouquinho e escolher melhor? Se nos dizemos cristãos, espíritas, não importa a nomenclatura que eu utilize, a nossa busca é sermos homens de bem, trabalhar pelo nosso bem em primeiro lugar e o bem daqueles que caminham conosco, que também têm as suas fragilidades, as suas dificuldades. Que tal nós acusarmos menos e fazer mais? Que tal julgarmos menos e acolhermos mais? Vamos refletir, se eu estou no erro, se eu estou num caminho equivocado, como eu gostaria de ser tratado? Com certeza com tolerância, com paciência e com muito amor. Se uma pessoa não transforma o mundo, se uma atitude não muda um caminho, não tem problema. A nossa parcela é muito importante. Por mais que ela seja uma pequenina gota nesse oceano de oportunidades que nós temos, essa gota fará falta. Então sejamos a boa gota, o bom pensamento, a luz, porque muitas vezes eu preciso buscar o meu entendimento, o meu aprimoramento, mas faz parte desse meu dever auxiliar aquele que ainda não teve a mesma oportunidade que eu, aquele que ainda não descobriu o Evangelho do Cristo, que ainda não tem esse entendimento, esse conhecimento, precisa de uma mão amiga que o auxilie, que o puxe para cima, para frente, adiante. Então faz parte também do nosso dever nós podermos auxiliar aquele que precisa, caminhando conosco. Nosso direito é de sermos honestos e nós temos o dever de respeitar o nosso semelhante, independente da vida que ele leve. Nós podemos honrar, ter o direito de honrar o caminho que nós queremos, mas nós temos o direito e o dever de trabalhar em silêncio nos moldes dos exemplos que o Cristo nos trouxe, auxiliando aqueles que caminham conosco, que ainda não compreenderam as verdades espirituais. É nosso direito nos interessarmos pelo nosso autoaprimoramento, mas é nosso compromisso trabalhar diariamente pela paz em todas as criaturas de Deus, nosso Pai. Se já despertamos pela luz, que nós possamos auxiliar aquele que ainda caminha nas sombras, mas com gentileza, com paciência, não nos colocando numa posição de melhores ou superiores, para que nós assim não levantemos, né? Não agucemos o nosso orgulho, a nossa vaidade. Façamos no silêncio da bondade e da humildade. Podemos nos analisar diariamente os caminhos que estamos seguindo, que palavras estamos usando, as nossas ações, trabalhando inicialmente dentro de nós, vigiando em primeiro lugar o nosso pensamento, que é onde tudo inicia, para que eles sejam harmônicos, para que eles sejam serenos e que eles possam se transformar em palavras e atitudes também de paz, de harmonia, sem incomodar ou sem inquietar ao nosso semelhante. O Evangelho muitas vezes nos pede que nós glorifiquemos injustiças que por vezes nós passamos. Sim, por quê? Porque elas são oportunidades de nós testarmos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, nosso Pai, que apesar de sofrermos uma injustiça, cada qual responderá por ela. E nós, agindo de forma justa e boa, receberemos todo esse amparo, porque não dá para fugir da lei que vai acolher a todos. No livro Cirurgia Moral, através das mãos de João Nunes Maia, Lancelin nos diz no capítulo 6, que chama Direitos e Deveres. Todos temos direitos e deveres. Somos responsáveis pelo que somos
e fazemos. Recebemos de volta o que damos em todas as dimensões da vida. O comportamento da alma pode ser de luz ou treva, nos teus próprios caminhos. Em tudo o que fizeres, lembra-te desta palavra: respeito. Que os teus direitos serão resguardados pela lei, que nada esquece. Que nós possamos assim refletir sobre a justiça de Deus, nosso Pai, e que possamos cumprir com muita harmonia, com muita alegria, os nossos direitos de seus filhos amados. Fiquem todos na paz e no amor de Jesus. Graças a Deus.